Amadas, a gente vai dar prosseguimento na palavra que a gente não pregou no domingo, 1 João. Hoje eu vou entrar mais um pouquinho dentro de 1 João, capítulo 2. A gente vai ler do 1 em diante, até o 14, mas eu vou dar ênfase agora mais a partir do versículo 3. No domingo a gente falou sobre sobre o pecado ser um acidente na nossa vida, o pecado não ser algo que a gente maquinar o mal, mas que realmente seja um acidente. E uma coisa interessante sobre isso, igreja, é que a gente tem que aproveitar que Jesus ainda é advogado. Chegará um tempo que ele não será mais advogado. Chegará um tempo que ele vai vir com o martelo, ele vai ser um juiz, ele vai bater o martelo e vai falar para a direita: vinde benditos de meu Pai, para tomar posse das promessas. E ele vai falar para os da esquerda, falei certo, na esquerda: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Então hoje, Jesus ainda é um advogado. Jesus ainda é aquele que advoga a nossa causa, aquele que intercede. Engraçado que essa palavra advogado, né, lá no grego, ela significa paráclito, já falando errado, paráclito, que significa o quê? Alguém que está junto. E é a mesma palavra que é dada ao Espírito, é uma das palavras dadas ao Espírito Santo. Então hoje, se você for parar para pensar, você não está sozinho de jeito nenhum. Às vezes as pessoas podem nos virar as costas, né? Às vezes a gente se sente sozinho. Às vezes a gente se sente desorientado, parece que ninguém está do nosso lado, mas a gente tem o Espírito Santo que está dentro de nós e tem um advogado que está à direita do Pai, defendendo e julgando a nossa causa, para que a gente, quando pecar, quando errar, e Deus olhar para nós e falar assim: ele está errado. Merece o quê? Merece a condenação. Aí vem Jesus e fala para o Pai: Pai, eu morri por ele, eu morri por ela, eu paguei o preço dela, a dívida já está paga, então não tem mais com que nos condenar. Gente, é maravilhoso isso, é muito maravilhoso. Isso não nos condiciona assim ao entendimento de que, então já que ele me perdoa, já que eu confesso o pecado, vou sair pecando adoidado, vou sair fazendo um monte de coisa errada porque ele vai me perdoar. Isso não é certo. Quem tem Deus, quem tem o Espírito Santo de Deus, não pensa assim. Porque pecado gera consequências. Às vezes é muito bonito o que a mídia mostra pra gente sobre pecado, né? A gente vê várias coisas aí, o pessoal: deixa eu curtir a vida que eu ainda estou jovem, deixa eu fazer o que eu tenho que fazer porque eu ainda tenho idade para isso. Mas todo pecado, ele tem uma consequência. Se você for ver as consequências que o pecado tem, quem mata, o que pode acontecer com ela? Com a pessoa que mata? Ser morto, ser preso, ser condenado. É consequência do pecado. Mas Deus perdoa aquele que matou? Perdoa. Mas vai cumprir a pena? Vai. Se vocês tiverem oportunidade, como a irmã, né, a Magna já trabalhou em alguns lugares assim, tiver oportunidade de ir lá no lugar de detenção, você vai saber que muitas pessoas lá, inclusive são cristãos, se converteram lá, estão cumprindo pena. Alguns por ter se convertido, por bom comportamento, até sair antes do tempo, por misericórdia. Vocês estão entendendo? Então, pecado não é uma coisa bonita que as pessoas falam, tipo assim: vamos viver a nossa vida, porque a gente é jovem, porque pecado tem consequência. Mas se eu errar, se eu me acidentei, eu tenho um advogado que governa e que me defende, que me ajuda no tempo da tribulação. Então vamos. 1 João capítulo 2, do versículo 1 em diante. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é o pagamento. Propiciação, aquele que veio e pagou. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo, de todo mundo. Deixa a tua Bíblia aberta aí, eu não vou ler corrido não, vou falar um pouquinho sobre isso. Uma coisa que a gente também precisa entender é isso. Temos um advogado: se eu errei, se eu pequei, se eu desviei do propósito pelo qual eu fui criada, nós fomos criados. Temos um advogado que advoga a nossa causa. Por que ele pode advogar a nossa causa? Porque ele é justo. Se a gente falar da nossa justiça hoje no Brasil,
A nossa justiça hoje no Brasil é uma justiça injusta. Inclusive a bonequinha, né, aquela menina que fica lá, ela é cega e a balança certinha, mas cega. Se pesar um pouquinho de dinheiro aqui, ó, né, ela dá a causa. Quantas causas foram ganhas com o pezinho do dinheiro, com suborno? Mas o nosso advogado, o nosso Jesus, ele é justo. O que é justo, gente? Justo é aquele que é perfeito, vai dar a cada um o que é devido. Aí ele fala, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é o pagamento, ele pagou, está pago. Quem dera, né, se alguém chegasse, a gente está com uma dívida muito alta ou impossível de pagar, e alguém chegar e falar para nós assim, olha, tua dívida está paga. Foi paga por quem? Jesus. Jesus pagou tua dívida, está pago. 300 bilhões de lá, está pago. Seria maravilhoso. E foi exatamente isso que ele fez. Ele pagou, está pago. Em Colossenses fala isso, que a cédula do nosso pecado, ela foi paga, ela foi cancelada. Ela não está nem no SPC Serasa. Porque vocês sabem que o SPC Serasa, durante 5 anos, o teu nome fica lá, né? E depois de 5 anos, teu nome limpa entre aspas. Sabia disso? Que teu nome ainda fica no registro lá, que mesmo que caiu aquela conta, teu nome ainda fica, você fica com score baixo muitas vezes. Tem gente que fala assim, meu nome está limpo, mas meu score está baixo. Por quê? Tem alguma dívida, mas diante do Senhor não tem score, não tem SPC, não tem Serasa. Ele pagou. Ele pagou a minha dívida, ele pagou a tua dívida. Aí uma coisa que ele fala aqui que eu preciso falar, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Aí talvez algumas pessoas vão falar assim, então, pastora, então quer dizer que todo mundo vai para o céu, porque ele morreu pelos pecados do mundo inteiro? Está escrito. Ainda fala isso, está escrito. Mas quando ele fala aqui, mas também pelos do mundo inteiro, primeiro, o sacrifício de Jesus é suficiente para salvar o mundo inteiro. É suficiente. O sangue que derramou naquela cruz pagou a dívida de tão assim, sobrou tanto dinheiro que ele pagaria a dívida do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Só que quando a gente fala de mundo inteiro, a gente pensa na nossa geração. Mas já pensaram de outras gerações? Já pensaram no teu avô, no teu bisavô, no teu tataravô, no teu tataravô? O sangue de Jesus foi suficiente para salvar essa geração, a geração passada, até 1000 gerações. É suficiente, mas não é de graça. Todos são filhos de Deus. Não. Todos fomos criados por Deus. Se tornam filhos de Deus, o que diz lá em João, capítulo 1, versículo, não precisa botar não, versículo 12. Mas a todos quanto receberam quem? O justo, o advogado, aquele que foi a propiciação pelos nossos pecados. A todos quanto receberam, foi-lhes dado o direito. Olha que coisa linda. Foi-lhes dado o poder. Tem versão que fala o direito, tem versão que fala foi-lhe dado o poder. Você tem autorização agora dada para se tornar um filho de Deus. Então é muito mais complicado. Porque eu querendo viver uma vida dissoluta diante do Senhor, dizendo que eu sou filho de Deus, como muitas pessoas fazem, porque eu sou filho de Deus, Deus é justo, eu sou filho de Deus. Não, a todos quanto receberam, ele paga um alto preço. Quem pagou esse preço? Jesus. Ele pagou, então é por isso que é em nome de Jesus. Por isso que o nome de Jesus muitas vezes é desprezado, porque falar Jesus fala de mandamento, falar em Jesus fala daquilo que eu preciso acertar na minha vida, falar de Jesus fala daquilo que eu preciso parecer, com quem eu preciso parecer. Eu preciso parecer com quem? Com Jesus. Então é pelo mundo inteiro, porque seria suficiente para o mundo inteiro, mas não foi pelo mundo inteiro no sentido do sistema, no sentido das gerações. É suficiente gerações, e quantas gerações têm vindo aí crendo no Senhor. Eu, quando eu me converti com 11 anos de idade, eu não tinha noção do que Deus faria, mas quando eu cheguei na igreja que foi lá o meu encontro com o Senhor, eu descobri que lá naquela igreja, meu tio,
que é Botelho, né? A gente estava até brincando esse dia falando que é o Sim, que ele é Botelho, provavelmente é da família Botelho, mora aí, sendo camarada, que meu tio, Noé Botelho, foi um pastor lá há muito tempo, durante muito tempo minha tia me chamou para ir lá, eu nunca consegui ir, aí eu descobri que minha família geracional, por parte de pai, todas eram cristãs e todas tinham se convertido na igreja presbiteriana. Coincidência, né? Ou é Jesuscidência? Não é Jesuscidência, né? Não é coincidência, é Jesuscidência, porque a Bíblia fala, vai anotar meus erros aí, que ele fica anotando meus erros tudinho. Depois, o nosso, anota, cai no caderninho ali dele. Né? É Jesuscidência, porque a Bíblia fala, crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e tua casa. Não é questão de que vai ser salvo automaticamente, não é. Mas quando você está aqui, por quem que você está orando? Você não ora pela tua família, você ora pelos teus filhos, você ora pela tua casa, você ora que se converta. Você acha que Deus não ouve? E no momento certo Deus não vai lá e chama, no momento certo o Espírito Santo vai lá e toca. E por quê? Porque é assim que Deus faz. Deus levanta às vezes um na família, um. Às vezes um faz uma diferença enorme. Eu orava para Deus levantar na minha família, na família materna, alguém. Eu falava, Deus, levanta pelo menos um que se converta. Minha irmã levou 13 tiros. Fui no hospital visitar minha irmã, no domingo, lá no Albert Schweitzer. E eu pensando, eu vou chegar lá, eu vou falar muita coisa para ela. E ela chegou e falou assim, irmã, mana, eu sonhei com você, eu sonhei que você entrava por esse hospital cantando, o meu Deus é um Deus do impossível. Aí eu cheguei lá no hospital, ela falou isso, e lá no hospital ela se converteu, aceitou, e levantou a sua vida para Jesus. Está meio errada. É a vizinha lá da Cláudia, está meio capengando, mas conversa com ela, é uma pessoa que tem convicção de quem é Deus. Vocês estão entendendo? É claro que não é convicção que salva, tá, igreja? É claro que a gente precisa ter uma vida, é convicção que salva, pastora, porque a fé é convicção. Mas é claro que não é só o falar, a vida tem que responder pelo que a gente fala. Mas ela foi tão marcada pela presença de Deus, ela foi tão marcada que ela não consegue falar de outra coisa a não ser do Senhor. Erra pra caramba, mas está lá. E ela fala assim, Ana, eu vou voltar, Ana, eu vou voltar. E eu pedia para Deus, Deus levanta uma pessoa, da forma pior que eu acho que alguém poderia ser levantada, minha irmã foi levantada. Então não perca a oportunidade de pregar, de orar pelos seus familiares, porque o sangue de Jesus é suficiente. É poderoso para alcançar, como alcançou você, alcançar muitos. E muitos que talvez você não tenha nem noção. Para a gente ter uma ideia. Vamos ler agora o versículo 3, igreja? Vamos lá. E nisto sabemos que o conhecemos. Aí vai apertar, vamos lá apertar, né? Aí vem João, amoroso, meus filhinhos, cheio de carinho. Não fala raça de víbora, né? Mas aí ele vai começar a apertar. E nisto sabemos que conhecemos. Como que a gente pode mostrar que conhece o Senhor? Se guardamos os seus mandamentos. Vamos ler o 4? Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é o quê? É mentiroso, e nele não está a verdade. Versículo 5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Gente, isso é confronto demais. Sabe por quê? A gente vive num tempo de muita filosofia, de muito coach, de muitas palavras motivacionais, onde a gente a palavra, você fala assim, você pode, você consegue, vai lá, você consegue comprar, compre 60 vezes sem entrada e sem saída, vai lá na Casa Bahia, compra, e você, às vezes, sai inflado, né? Porque você recebe uma palavra no youtuber na vida, na igreja na vida e tal, e você recebe aquilo, você sai de lá inflado. Aí vem Jesus, aí vem João, discípulo de Jesus, fala assim, você fala que conhece Jesus, certo? Sim. Você guarda os mandamentos dele? Guardo. Se lembra do jovem rico? Eu guardo. Eu não adultero, eu honro meu pai e minha mãe, eu faço tudo direitinho. Aí o que o Senhor falou para ele? Vai lá, vende tudo que você tem, dá aos pobres e segue-me. E a Bíblia diz que ele saiu triste. Porque guardar o mandamento não é só uma questão religiosa. Guardar o mandamento do Senhor vai implicar em coisas que eu e você vamos ter que abrir mão. E abrir mão é uma coisa que eu e você não gostamos.
Ninguém gosta de abrir mão. A gente não gosta de abrir mão de 10 reais ou de 10 centavos que cai. Quando o banco, acontece uma situação no banco que ele roubou um dinheirinho nosso lá, já viu como a gente vira bicho? Esses banqueiros, tudo rico, e tá pegando o meu dinheiro. Não vou pagar mais, não vou fazer. A gente é assim, porque é normal, é normal. A gente não gosta de perder. Aí vem Jesus, aí vem João e fala assim, vocês querem mostrar que conhecem o Senhor? Abra mão de algumas coisas. Vivam os mandamentos. Quais são os mandamentos de Jesus? Quais são as leis que ele deixou para nós? Não vou falar das 613 leis, nem dos 10 mandamentos. Vou falar de 2 que ele vai continuar falando aqui. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como você se ama. Primeiro, a gente não ama a Deus sobre todas as coisas. A gente ama nosso carro, às vezes, acima de todas as coisas. A gente ama nossa família, às vezes, acima de todas as coisas. A gente ama o nosso emprego, às vezes, acima de todas as coisas. A gente ama nossos filhos, às vezes, acima de Deus. Verdade ou mentira? Aí vem o Senhor e fala, então vocês me conhecem? Se vocês colocam os seus filhos, você coloca a sua casa, você coloca o seu trabalho, o seu carro. Mas, gente, vamos ser coerentes aqui. Eu vou largar tudo, eu vou deixar meus filhos largados, eu não vou cuidar do meu carro, eu não vou pagar minhas contas porque eu amo o Senhor e vou deixar tudo largado. É isso que Ele nos pede? Não, Ele só pede que a gente ame Ele acima de todas as coisas. Me coloquem em primeiro lugar. Não é pecado a gente cuidar da nossa casa, muito pelo contrário. A Bíblia fala, inclusive, isso. Que aqueles que não cuidam dos da própria casa são piores do que os descrentes. A gente precisa cuidar da nossa casa. A gente precisa cuidar do que é nosso. Só que a gente tem que rever se o amor que a gente está exercendo sobre a minha família, sobre nossa família, está sendo maior do que o amor que eu exerço para com Deus. Essa semana eu li uma frase que eu não concordei. Porque fala assim, coloque seu marido, seu cônjuge em primeiro lugar na sua vida. Eu pensei, eu não posso colocar meu marido em primeiro lugar na minha vida. Está entendendo? Eu não posso colocar Dudu. Dudu é maravilhoso, é um paizão, é um marido maravilhoso. Abre mão de tudo pela gente. Está entendendo? Pelo menos segundo, né, Dudu? É maravilhoso, é truncadão assim, mas tem um coração mole. Mas se eu colocar Dudu em primeiro lugar e não colocar Deus em primeiro lugar, a gente vai se arruinar. Porque, sabe por quê? Porque Dudu, apesar de ser tudo que ele é pecador, ele me decepciona. Eu sou pecador e eu decepciono ele, não é verdade? A gente não decepciona, gente, nossos filhos, nossa casa? A gente não decepciona? A gente, às vezes o marido fala assim, poxa, eu queria tanto que minha mulher fizesse isso e a mulher não faz. Ou eu queria tanto que meu filho agisse dessa forma e meu filho não. Por quê? É uma condição nossa de pecado. Mas quando eu coloco Deus em primeiro lugar e amo a Deus acima de todas as coisas, Ele me ensina a amar o meu próximo. E quem é mais próximo de você? Mas às vezes a gente tem mais amor ao próximo longe do que o próximo perto. Verdade ou mentira? Às vezes a gente ajuda mais o próximo longe, que é mais fácil, porque você chegar lá pro próximo longe, tá precisando de arroz, toma arroz. Tá precisando de feijão, toma feijão. Tá precisando, toma. E o próximo perto dá trabalho, porque você tá com raiva do próximo que tá perto. Você quer dar uma apertada no pescocinho, não é verdade? Como às vezes, gente, a Bíblia é tão simples, mas a Bíblia ela exige tanto da gente. Como às vezes as cutucadas, né? Aqui, Dudu, você tem que vir aqui pra frente, nego. As cutucadas é tudo. Como às vezes é difícil, gente. Como às vezes é difícil você cumprir a palavra. Ah, eu amo o Senhor, a gente canta, ah, eu te amo. Senhor, tu és a minha vida, tu és tudo que eu tenho. E vai falar com o teu irmão, eu te amo, meu irmão. Tá, eu te amo, teu irmão, até que ele discorda de você. Eu te amo, meu irmão, até que teu irmão faz uma cara feia para você. Eu te amo, meu irmão, até que teu irmão fala mais grosso com você. Nisto conhecemos se vocês são meus discípulos, se vocês me amam de verdade. Se vocês cumprem os meus mandamentos. Vamos dar prosseguimento aí? Olha o que ele continua falando aqui. Ele vai falar de um mandamento que não é novo. Versículo 7. Lê para mim alguém, por favor. Pode ler. Desde o princípio, quando, né?
Ele fala aqui, João, a gente sabe que João foi um discípulo bem próximo de Jesus. Esse mandamento não é um mandamento novo, é um mandamento velho, que desde o princípio ouviste. Desde o princípio quando? Quando Jesus estava aqui, desde o princípio, lá no princípio. Porque quando Deus criou todas as coisas, a gente vê amor em tudo que Deus criou. Se hoje a gente olha a natureza, aos amantes da natureza, hoje a gente, né, quem gosta de viajar e às vezes vai para uma praia, vai para um lugar de floresta, não é lindo, gente? Vocês imaginam se o pecado não tivesse tomado a terra, como ela seria mais linda ainda? Vocês estão entendendo? E quando Deus criou tudo perfeito. Por que ele criou? Ele precisava criar alguma coisa? A Bíblia fala que Deus se basta nele mesmo. Ele não precisa de mim, de você para adorar. Inclusive agora, tem os anjos, arcanjos, querubins, serafins, estão adorando ao Senhor. No mundo inteiro agora, vocês acreditam nisso? Que no mundo inteiro agora existem pessoas adorando ao Senhor? Aí está lá Deus ansioso para ouvir a minha adoração? Não está. Eu que preciso adorá-lo. Você que precisa adorar e buscar Ele. Sabe por causa de quê? Porque nós fomos criados para esse propósito. Aí vem ele e fala assim, eu estou trazendo para vocês um mandamento que não é novo, um mandamento que é antigo. Que quando ele fez todas as coisas, ele criou tudo em amor, ele colocou o homem no meio do jardim em amor, ele colocou a mulher do lado do homem em amor e só pediu uma coisa. Ele não fez uma regra de 613 leis nem de 10 mandamentos. De todas as árvores do jardim vocês podem comer. Gente, vocês imaginam quantas frutas tinham ali naquele lugar? E tem fruta que a gente nem conhece. Tem frutas aqui do norte que eu pelo menos não conheço. Agora a gente está conhecendo alguma coisa por causa do açaí que veio, cupuaçu, né, algumas frutas que, né, mas tem fruta que siriguela, conhece siriguela? Eu comi porque esses dias apareceu, gostosinha, parece cajá com caju. É uma mistura de cajá com caju. Outra, aquela que eu ainda não comi, aquela pitaia. Ainda não comi, R$10 uma frutinha desse tamanho. 10, tá mais cara já, 24, então, nem pouco. Dizem que tem gosto de água de coco. Não vou nem comer tão cedo a pitaia. Você está entendendo? Você imagina lá no jardim o homem e a mulher desfrutando tudo aquilo. E o homem e a mulher não comiam animais, não, a alimentação, a dieta de animais veio depois que a arca subiu, aquela coisa aí, Deus deixou a dieta de comer carne para o homem. Ele se sustentava ali com as verduras. Os animais que estavam lá comiam verduras. Vocês estão entendendo, igreja? Frutas. Todo mundo era alimentado pela presença de Deus. Tudo em amor. Aí vem a maldita da serpente e faz a proposta. Vocês vão ser igual a Deus, conhecedores do bem e do mal. Olha o conhecedor do bem e do mal que está fazendo com o mundo, gente. Nós somos conhecedores do bem e do mal. Tanto que muitas vezes nossa tendência é para ir para onde? Para o bem ou para o mal? Para o mal. A nossa tendência é para o mal. É sempre para o mal. A gente queda para o mal. Porque somos conhecedores do bem e do mal. Foi o que Satanás falou para a mulher. E a mulher acreditou e comeu daquela fruta. Mas tudo que Deus fez foi em amor. Desde o princípio que eu estou trazendo para vocês, que o João está falando, é aquele mandamento, amar a Deus, amar ao próximo, se dar por alguém. Às vezes, gente, a gente não tem ideia de como é bom ser útil. Como eu gosto de ser útil. Quem não gosta de ser útil quando alguém chegar para você e falar assim, você pode me ajudar nisso? Porque Deus nos fez para sermos úteis. Não é verdade, Marlete? Marlete está rindo para mim. Porque Deus nos fez para sermos úteis. Às vezes o irmão tem uma dificuldade para mexer nas internet. Vai lá, pastora, a senhora me ajuda? Ajudo. Naquilo que eu sei, né, também. Quando eu tenho dificuldade, eu vou no Rafael. Rafael, não estou entendendo, eu vou na Bia. Isso é ajuda mútua. Imagine se a gente vivesse isso o tempo todo na igreja. Eu não sei isso aqui direito. Me ensina, pastor. O pastor ensina. O pastor não é conhecedor de todo conhecimento. A Janaína pode ajudar. A Janaína ajuda. E assim o Henrique. Assim cada um movendo isso. Isso é o amor. Nisso conheceis. Se vocês me conhecem. Porque Deus, ele era suficiente nele. Ele era totalmente suficiente nele. Mas ele não quis ficar na sua suficiência. Ele nos deu a vida para que a gente pudesse, durante esse tempo que estamos aqui, podendo conhecer, e não só conhecer, mas mostrar para o outro que ele existe. Uma das maneiras que Deus mostra que ele existe é a natureza, e a outra maneira que Deus mostra que ele existe sou eu e você. Porque as pessoas olham, pelo menos precisam olhar para mim, para você, e ver ele.
Vocês estão entendendo a responsabilidade? Aí está lá um monte de gente falando, eu conheço a Deus e não pratica o que Ele faz. O que é que as pessoas querem estar perto dessas pessoas, sim ou não? Não querem. Porque falam discursos vazios. O mundo da linguagem para o mundo da prática é um mundo vazio. Você fala muito, você age pouco. A gente precisa até, às vezes, se calar mais e agir mais. Vai falar muito mais alto. Vamos continuar para a gente ir para o fim? Versículo 8, né? Outra vez vos escrevo um mandamento novo. Aí ele vai falar, outra vez vos escrevo que é verdadeiro, nele e em vós. Porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz... Aquele que diz que está na luz... Olha aí, gente, olha que confronto. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em... Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, gente, essa questão do ódio é uma coisa muito assim, muito forte. Às vezes a gente pensa assim, então eu tenho que amar, então a pessoa vai fazer o que ela tiver que fazer, porque eu tenho que amar. Gente, existe a questão do amor, e existe a questão da tolerância, do suportar. A gente sabe disso muito bem. Existem pessoas que você vai amar e que você talvez não vai poder conviver com ela. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque aquela pessoa não é boa influência. Vocês estão entendendo, igreja? Às vezes vão ter pessoas que você vai amar e você vai precisar andar com ela para ajudar, através da sua influência, a essa pessoa ser uma boa influência. Vai ter pessoas que você vai amar fácil. Não é verdade? Amar fácil, você quer falar com ela, você quer estar com ela, você quer andar com ela, porque é uma pessoa que te faz bem. Então a gente vai precisar entender que quando ele fala amar, ódio ao irmão, não tá em trevas, não é porque eu vou concordar com tudo que aquela pessoa está fazendo, porque eu tenho que amar. Não é assim. Você não vai concordar. Você vai amar. Quando eu amo, eu oro. Quando eu amo, eu respeito. Quando eu amo, eu tento ajudar. Quando eu amo, eu ando uma milha. Não é verdade? Não é assim que a gente faz? Quando eu amo, eu me afasto. Existem pessoas, por eu amar, eu me afastei. Vocês estão entendendo, igreja? Eu me afastei. Não significa que eu deixei de amar. Significa que é um tempo de tratamento, que Deus está dando um tratamento para quem é de direito, e eu preciso me afastar. Agora, quando eu falo que eu sou de Jesus e odeio, às vezes abre a boca, né, e fala, eu odeio fulano, odeio ciclano, a gente vai precisar rever. Por quê? O ódio não está fazendo mal à pessoa. O ódio está fazendo mal a quem? A você. Está sendo veneno na sua vida. E é muito fácil de você notar. Existem pessoas amargas, amarguradas, porque a amargura vem de amargo. E amargo vem de pessoas que às vezes guardam rancor de muito. Não vou falar da mágoa. Não vou falar. Não vou falar da mágoa. Mas de rancores de passado. Tipo assim, meu pai me fez isso, minha mãe me fez aquilo, porque eu não consigo liberar perdão para ciclano, para fulano. Quem está sofrendo não é a pessoa. Quem está sofrendo é você, sou eu. Porque quem está amargurado é você. O veneno está destilando radicais livres dentro de você. Você está entendendo, igreja? Por isso que, às vezes, liberar perdão é tão complicado. Porque perdão não é sentimento. Eu vou esperar eu sentir aquele toque bem forte. Assim, quando Deus me tocar, quando Deus falar comigo. Não vai, porque Deus fala o tempo todo. Não é sentimento, é uma decisão. E não quer dizer também que quando eu liberei perdão para a pessoa, que na hora meu coração ficou bom, eu fiquei bem, eu estou ótimo. Não. Às vezes aquilo ali vai ser um tempo de tratamento. Igual aquela ferida que às vezes por fora está com a casquinha, mas por dentro você sente que ainda está meio inflamadinho, que vai precisar ser tratada. E o exercício do perdão vai precisar ser vivenciado.
Então, a questão do amar a Deus vai implicar em amar ao próximo e vai implicar em não odiar. Porque se eu odeio, tem pessoas, gente, que eu não tolero. Vou falar para vocês de coração. Poucas. Que eu sou uma pessoa que graças a Deus, eu tenho muita facilidade de liberar. Mas tem pessoas que eu não tolero. Paulinho, eu tolero. Tolero, sim. Tolero você também. Todo mundo aqui eu tolero, amém, igreja? Para ninguém achar que... Mas tem pessoas que eu me afastei. Com tristeza no coração. Tá entendendo? Não é ninguém da minha família, nem ninguém da casa, não. Mas pessoas que me enganaram, gente. Vou ficar lá, não, porque eu tenho que amar, vou ficar lá beijando, abraçando. Não, isso não é bíblico, isso é falsidade. Você está entendendo? Mas o Senhor me manda amar, continuar orando, oro, clamo, peço ao Senhor. Tem pessoas que eu não posso ser muito frequente, não posso ir muito frequente. Tá entendendo? Tem que ir só de vez em quando, porque eu vou lá, dou uma dose do Senhor, saio. Vou lá, dou uma dose do Senhor, saio de novo. E quando eu vou ver, meu nome está rolando. Com aquela dosezinha do Senhor que eu vou lá. Com a dose, tá entendendo, igreja? Não é Paulinho, não. Vocês estão entendendo, igreja? A gente precisa ter sábio até mesmo no amar. Até mesmo no amar, mas que não haja no nosso coração ódio, que não haja no nosso coração essa amargura. Peça ao Senhor, Pai, eu tenho dificuldade, ainda não consegui liberar perdão, ainda não consegui vencer isso. Se eu estou cega, Pai, porque as trevas lhe cegaram os olhos, tira esse tapão dos meus olhos, porque eu preciso ver. Eu preciso ver quem? Eu preciso ver o Senhor. E quem você tem que agradar? Tem que agradar o Senhor. Nem a esposa, nem o esposo, agradar ao Senhor. E caminhando para o final, ele fala assim para a gente, porque eu vou até o 14, né? Ele fala assim para a gente: filhinhos, escrevo, porque pelo seu nome, pelo nome do Senhor, né? Vos são perdoados os pecados. Ele está falando para nós. Eu estou escrevendo essas coisas porque por causa de Jesus, os seus pecados são perdoados. Aí ele vai falar para os pais: pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, tem jovens aqui? Jovem, escrevo-vos porque venceste o maligno. Vocês estão entendendo que é isso, jovem? Que você venceu, você já venceu. Venceste o maligno. Eu vos escrevo, filho, porque conheceste o Pai. Eu vos escrevo, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevo, jovens, porque sois forte, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Ele repete, ele fala 2 palavras para os pais, 2 palavras para os filhos, 2 palavras para os jovens. Ele quer dar uma ênfase bem grande. Você já venceu, vocês já conheceram o Pai, vocês sabem quem é o Pai, vocês não têm desculpa para andarem errados. Porque, inclusive, Atos, né, capítulo 17, Paulo fala isso, que Deus não vai levar em consideração o tempo da ignorância, no tempo que você não sabia. Mas quem hoje é indesculpável? Quem hoje não sabe? Com tanta mídia falando, com tantas televisões, Bíblia no celular, Bíblia falada. Outro dia eu estava ouvindo, porque eu estou estudando João, eu boto, às vezes eu estou lá costurando, eu boto ele audível para eu ouvir e fico ouvindo o João. Esse João aqui eu já ouvi umas 3 vezes, porque eu boto para ouvir, eu ouço mensagem, porque isso me enriquece, me ajuda. Hoje a gente não tem desculpa. Então ele está falando: pais, eu estou falando aquilo que vocês já sabem. Filhos, vocês precisam entender. Jovens, vocês são fortes, vocês já venceu o maligno. Então para de colocar desculpa no maligno e falar: mas eu estou fazendo isso porque o maligno... Gente, o diabo é tentador. Ele não age em você, nem entra em você. Fulano só podia estar incorporado quando fez aquilo. Já viu quando a gente fala isso? Fulano, você viu aquela história daquele cara que matou não sei quantas pessoas, serial killer? Ele só podia estar com o demônio no corpo. Gente, por mais que o demônio tenha tentado ele, quem foi lá cometer o crime foi a pessoa. Por mais que a gente seja influenciado por tantas coisas que estão ao nosso redor, quem comete o pecado sou eu e você. Então não tem como a gente falar que foi o diabo, não tem essa desculpa. E nem falar que foram nossos pais, e nem falar que foram nossos filhos, e nem se justificar, como eu falei domingo, que a gente quer se justificar o tempo todo. Não tem como a gente jogar para frente.
Tem um versículo na Bíblia que fala que não vai acontecer mais isso, que os pais que comeram uva e os dentes dos filhos que se embotaram. Tipo assim, os pais que pecaram e os filhos vão pagar pelo pecado? Não. Cada um vai pagar pelos seus próprios pecados. Cada um vai pagar pelos seus próprios erros. Então, se nós temos tido entendimento, se o Senhor tem falado aos nossos corações, a gente precisa tomar posição e falar para Ele: Senhor, me ajuda. Juntar perto de alguém. Você está entendendo que existem pecados que é bom confessar. Confessar mesmo. É claro que não é para qualquer um. Amém, igreja? Porque você sabe que é complicado. Mas às vezes eu tenho problema com roubo. Vou dar um exemplo aqui. Aí, às vezes é bom eu confessar para o meu marido: Dudu, me ajuda em oração. Eu tenho problema com roubo. Eu não posso ver um dinheiro fácil que eu roubo. É tão engraçado isso, né? Mas às vezes, estou falando de roubo aqui, mas às vezes nós temos coisa na nossa vida que a gente não gosta nem de falar. Parece que se a gente falar vai crescer. Mas a Bíblia fala que confessai os pecados uns aos outros para serdes curados. Às vezes a gente tem coisa que a gente não quer. Não pode falar nem naquela doença. Parece que se a gente falar naquela doença, um cachorro correndo atrás de um gato. Já saíram. Às vezes, se a gente falar naquela doença, vai pegar. Se a gente falar naquela coisa, vai acontecer. Não, gente. Às vezes, confessar faz parte desse processo de cura. Não é ficar chorando, chora penosa, não. Tá entendendo? Não, vida, ó Senhora. Não, é falar para quem é de direito, pedir ajuda. Me ajude, eu tenho dificuldade nessa área. Só de você falar, gente, abrir teu coração, muitas coisas acontecem, muitas curas acontecem. E é isso que eu quero que aconteça na minha vida, que aconteça nas nossas vidas. Hoje eu confessei, eu estava numa devocional que a gente faz, que eu faço toda quinta-feira para umas pastoras, e eu falei de algo de um pecado que eu tenho. Não é pecado, igreja, não é pecado não, é uma dificuldade que eu tenho. Eu vou falar para vocês, não vou falar muito aberto, porque a gente está aberto aqui, mas eu durmo com cobertor. E é uma briga lá em casa por causa disso, porque Dudu tem muito calor e eu tenho muito frio. Eu não tenho muito frio. A coberta virou para mim um objeto de segurança. Porque quando eu era criança, eu sofri algumas coisas. E eu dormia a coberta, porque era como se fosse minha segurança para uma situação não acontecer. Amém? Vocês estão entendendo? Só que estou com 46 anos. Esqueci. Esses dias a gente estava lá em casa, nosso quarto tem porta. A gente tem banheiro agora lá dentro do quarto. É, assim, é uma suítezinha ali, né? O Paulinho foi expulso lá de casa, né? Casou. Então a gente conseguiu fazer um esquema lá. Só que isso, às vezes, toda hora isso vinha à tona. Vocês estão entendendo? E estava eu lá com a coberta lá, Dudu, Cristiano, você está com calor? Você está com frio? E eu falei assim, não estou com frio. Aí eu confessei isso para ele, eu falei, eu tenho uma dificuldade, Dudu. Porque por causa daquilo que eu passei mas gente, é muito tempo mesmo. Eu devia ter 9 anos. Aquilo que eu sofria 9 anos, quando eu tinha 9 anos, 9 anos atrás não, 9 anos, ainda reflete aqui. Vocês estão entendendo como a gente às vezes é marcado pelo passado? E a gente se torna refém lá de trás. A gente se torna refém. E eu falei isso pro Dudu, falei, nego, eu tenho dificuldade ainda nisso. E ele vai ligar todos os ventiladores lá em casa agora para eu poder desvencilhar. Porque a cura, gente, esse processo nosso de cura é um processo, às vezes, que pode acontecer durante toda uma vida. Mas eu preciso abrir meu coração para receber a cura de Deus, está entendendo? Eu preciso confessar. Não é pecado a gente falar das nossas fraquezas, não. Não fique envergonhado se o pastor, igual o pastor fala assim, eu fui o maior safado. O pastor não fala isso aqui? Eu fui o sem vergonha. Porque foi mesmo. Mas ele continua sem vergonha? Não. Porque foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Não é verdade? Às vezes a gente tem tanto pudor. Não, por que as pessoas vão pensar? Que se a pastora fala, gente, é claro, a gente vai ter cuidado para falar e tal. Mas a gente precisa confessar, falar. Fale. Se tem alguma luta, fale. Converse com o teu esposo, com a sua esposa, com alguém de confiança. Ore. Porque eu tenho certeza que Deus tem algo muito maravilhoso para fazer em nós e através de nós. Amém?